acertar as contas, né, do negócio que a gente fez. Então, você vem, acerta as contas comigo e você me pergunta, está tudo certo? E eu digo para você, tão certo como 2 e 2 são 5. O que você me diria? Qual o significado dessa palavra, dessa frase que eu disse para você? O que ela significa? Hein? Que não tem nada certo, né? Por que você entendeu dessa forma? Porque você sabe que 2 mais 2 são 4, né? Mas como é que você sabe que 2 mais 2 são 4? De onde veio essa ideia? De onde você tirou isso? Estudando, aprendendo. Esse conhecimento é fruto de uma formação que você recebeu ao longo do tempo. E nós podemos afirmar que 2 mais 2 é igual a 4, porque esse é um fundamento da matemática. Faz parte de uma verdade aritmética, né, científica, da qual nós não podemos fugir. Então existem os axiomas aritméticos, né, as verdades da matemática, assim como existem as verdades da biologia, né, da psicologia e de outras tantas áreas do saber humano. Então nós sabemos que a operação de adição é definida com a combinação de 2 conjuntos, que somados vão formar 4 conjuntos. Então nós estamos falando aqui de verdades da matemática, da ciência, que dão a nós a certeza e o conhecimento de que 2 mais 2 são 4. Então, ninguém precisa ficar queimando a pestana, como a gente dizia antigamente, para chegar a essa conclusão, porque é tão óbvio para nós. Então, isso é algo que nós sabemos. E nunca seremos enganados, né? Porque se alguém disser para nós que 2 mais 2 é igual a 5, nós vamos ter já um claro conhecimento e entendimento para rebater essa afirmação, como vocês fizeram aqui agora, né? Então, sendo essa uma das coisas que nós sabemos, ela também é uma das coisas que nos dão certezas e que nos mostram o caminho a seguir na vida, são um fundamento para a nossa existência nesse mundo, para a maneira como nós vivemos e nós lidamos com as coisas, com os nossos relacionamentos, com as circunstâncias da vida que vivemos, enfim, são situações que nós vamos aprendendo a lidar com elas, né? E toda vez que algo sair dessa conformidade, nós vamos perceber que tem algo errado, né? Por exemplo, quando fiz o 2º grau profissionalizante, quando fiz estatística, as apostilas de estatística estavam todas com a fórmula errada. E aí eu estudava, queimava a cabeça, e quando chegava na hora da prova sempre saía errado. Até que um dia eu fui reclamar com o professor, ele falou, também puderam, porque essa fórmula está errada. Aí eu falei, aí fica difícil, né? Com a fórmula certa já é difícil, com a fórmula errada então que não vai mesmo. Então, são fundamentos. E todas as vezes que esses fundamentos são ignorados, nós nos sentimos inseguros no caminho que estamos percorrendo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre algo semelhante, sobre um saber que todos nós devemos ter, que todos nós devemos dominar, a fim de que a nossa vida cristã seja vivida de uma forma consistente, coerente, de que nós não sejamos enganados por qualquer espírito que venha trazer um outro fundamento que não seja Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas. Então vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do verso 28 até o verso 30, e depois vamos orar. Chegou lá? Então diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou,
e aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. A simples leitura da tua palavra, Senhor, já representa para nós uma grande bênção. Privilégio maravilhoso termos a Bíblia aberta diante da tua presença, nessa comunhão mais uma vez. Estamos aqui para aprender, Senhor, para crescer com a tua palavra, portanto pedimos que o Senhor venha nos conduzir por esse caminho de conhecimento, de aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento à luz da verdade absoluta que é a tua palavra. Então ajuda-nos, que o teu Espírito nos dê clareza no falar e ouvir conforme os teus propósitos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós temos visto, a nossa série, que nós estamos chamando de Do Abatimento à Celebração. E nós iniciamos essa série com o propósito de ver em 4 partes, em 4 sessões, o texto da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 16, que foi o verso do qual nós partimos. Então, já falamos sobre o início da nossa reflexão, considerou o fato de nós termos sido recebidos por adoção como filhos de Deus, e nessa perspectiva nós caminhamos num contexto de sofrimento e glória. Então Paulo vai falar sobre isso no verso 18, que durante o tempo que estamos peregrinando nesse mundo, nós sofremos com muitas lutas e tribulações, mas ele faz uma advertência de que os sofrimentos deste mundo não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada na manifestação dos filhos de Deus. E nós vimos que essa manifestação dos filhos de Deus é justamente o evento que vai fazer parte, da consumação do reino, quando Cristo vier. Então, tudo aquilo que nós fomos feitos em Cristo para ser, nós seremos plenamente diante do Senhor. E conosco, toda a criação será redimida definitivamente, resgatada da condição de sofrimento, de gemido que a própria criação como um todo vive por causa do pecado. Então Deus, que nos chamou para esta santa vocação, Ele tem nos sustentado numa esperança viva, que permite que, por aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, nós esperemos confiantemente, sabendo que Deus está trabalhando sempre para dar concretude e cumprimento pleno aos propósitos salvíficos e redentivos que Ele tem para nós. No domingo passado, nós falamos a respeito da intercessão do Espírito Santo. Domingo passado, ou retrasado, agora não me lembro. Retrasado, né? Nós falamos sobre a intercessão do Espírito Santo, foi a nossa segunda mensagem dentro desse texto, abordando apenas 2 versos, 26 e 27, onde Paulo vai mostrar que um outro elemento fundamental da nossa salvação é a intercessão do Espírito, onde ele diz que nós não sabemos orar como convém, por isso Deus, por sua misericórdia, determinou que no contexto do plano da salvação, o Espírito Santo, ele também viesse para mediar essa nossa relação com Deus, gemendo por nós. E nós vimos como isso é especial e extraordinário. A criação geme, nós gememos com a criação, mas o Espírito Santo geme conosco por nós e através de nós, levando as nossas angústias, dores, tristezas, preocupações, inquietações, sofrimentos e aflições diante do Senhor em intercessão eficaz. Bendito seja o nome do Senhor. Então falamos sobre isso no domingo passado, e agora nós vamos entrar no verso 28 a 30, que é a terceira parte da nossa reflexão, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre coisas que transmitem a nós a segurança da salvação de um modo muito objetivo. Então, por isso, ele inicia o verso 28 com o verbo saber, no modo indicativo. Ele diz, sabemos.
E essa afirmação de Paulo é feita com a pressuposição de que os seus leitores compartilham com ele de um determinado conhecimento a respeito da salvação. São certezas básicas e essenciais à fé, e Paulo entende que os seus leitores, em primeiro lugar, a igreja de Roma, compartilhava com ele desse conhecimento. Onde então nós podemos pressupor que a igreja de Roma já havia sido instruída adequadamente acerca da doutrina da salvação, conforme os apóstolos a entendiam. Mas não somente eles, mas todos aqueles que vieram a ter acesso à carta aos Romanos, inclusive nós, todos os cristãos deveriam saber das coisas que Paulo está afirmando aqui. Então ele começa dizendo: sabemos. Isso é muito importante, irmãos, porque a fé, ela se constitui essencialmente em um dom. A fé vem de Deus. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós, é um dom de Deus. É o Senhor que coloca em nossos corações a fé para crer. No entanto, desde que nós recebemos a fé, essa fé precisa ser sabida, compreendida, esclarecida e confessada com base em algumas convicções. Então, é nesse sentido que, por exemplo, o autor aos Hebreus fala da fé como uma forma de entender a realidade. No capítulo 11, ele vai dizer no versículo 3, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, a fé é um viés interpretativo da realidade, né, como algo que está o tempo todo sob o controle, a regência, a soberana vontade e propósito de Deus. Então, se nós não tivermos essa perspectiva em relação à fé, a nossa fé não se sustenta, ela não permanece. É por isso, irmãos, que nós não podemos resumir a nossa fé a uma simples atividade de credulidade. Ah, não, eu creio. Quando alguém diz eu creio, isso, num primeiro momento, não quer dizer nada. Porque todo mundo crê, de alguma maneira, em alguma coisa. Há muita gente que crê apenas em si mesma, na força do seu braço. Eu já ouvi de mais de uma pessoa, ao longo desses anos, dizendo para mim: o meu Deus são as minhas mãos, são os meus pés, é a minha mente. Esses são o meu Deus, né? E eu, aí, num desses casos, no segundo eu fiquei quieto porque já era mais sábio, mas no primeiro eu falei: tomara que você nunca perca suas mãos, né? E aí a pessoa não gostou, evidentemente, de ter ouvido isso, mas eu não consegui resistir, né? Aquela minha veia sanguínea acabou falando mais alto, e eu disse isso para a pessoa: tomara que você nunca perca as suas mãos, né? Então, há muita gente que pensa dessa forma. Não é o nosso caso. Nós cremos que existe um Deus que está acima de tudo e de todos, que Ele controla todas as coisas com a palavra do seu poder, que Ele tem total autoridade sobre todos os governos deste mundo e que nenhum deles faz o que quer que seja, senão dentro de um propósito e de um planejamento do próprio Deus. Isso não isenta o homem de responsabilidade, pelo contrário. Então, é disso que o texto vai falar agora, desse tipo de convicção, de algo que, no entender de Paulo, é inquestionável, indiscutível, incontestável, porque é algo que diz respeito àquilo que Deus revelou, aquilo que Deus disse, a palavra infalível de Deus. Então, Paulo fala sobre isso de um modo muito natural, como se fosse um assunto sobre o qual todo cristão tivesse a obrigação de saber. Então, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa declaração de Paulo. Primeiro, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. O que essa afirmação significa, irmãos? O que significa essa afirmação para você? Quando Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que isso significa para você? Que tudo que nos acontece é bom? É coisa boa? Que Deus só permite que o que nos aconteça seja o bem?
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por incrível que pareça, irmãos, quando Paulo diz todas as coisas, ele está dizendo todas as coisas. Não parece incrível isso? Porque nem todas as coisas que nos acontecem são coisas boas. Vamos pensar na experiência de Jó. Imagine se Jó estivesse agora lendo, né, depois de sair daquela situação toda, se alguém desse a Bíblia para ele e dissesse: Jó, dá uma lida em Romanos 8, 28. E aí Jó abre a Bíblia e lê: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jó pensaria nas suas chagas, ele pensaria no desprezo da sua esposa, ele pensaria nas críticas dos seus amigos, ele pensaria em todo aquele processo angustiante e atribulado que ele vivenciou, e ele teria que pensar bastante sobre isso. É quase uma declaração filosófica, mas ela não é filosofia, ela é a constatação de um fato, de uma realidade. Então, de modo prático, de modo efetivo, o que Paulo está dizendo é que Deus, ele faz com que todos os acontecimentos que nos sobrevêm na vida, que todos eles resultem em um bem para nós, ainda que eles não sejam algo bom quando acontecem. Então, Paulo não está dizendo que tudo que nos acontece é o bem, e nem que tudo que nos acontece é bom. Pelo contrário, essa afirmação é dita dentro de um contexto, no qual nós já falamos, né, onde ele diz que neste mundo nós vamos ter momentos de sofrimento, sim. Versículo 18. Então, o objetivo aqui é enfatizar que até os sofrimentos, ainda que não sejam bons no contexto imediato, porque nós não somos masoquistas, não gostamos de sofrer e nem defendemos o sofrimento como forma de expiação, porque Paulo não está falando que são os sofrimentos que operam a salvação em nossas vidas. Não, o que ele está dizendo é que até os sofrimentos, até as lutas pelas quais passamos, até isso cumpre um propósito específico de Deus. Em que sentido? No sentido de servir ao propósito segundo o qual ele nos tem chamado. Então é isso que Paulo está dizendo. E todas as coisas que nos acontecem, elas vão redundar de algum modo em um benefício para que o propósito de Deus, o plano de Deus em nossas vidas se cumpra cabalmente, plenamente. Entendeu isso? Ficou claro para você? Alguém ficou com dúvida? Não? Podemos seguir? Ok. A segunda parte que ele vai afirmar é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, sobre esse chamado propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Mas duas coisas merecem destaque aqui nessa parte. Primeiro, é que esse versículo tem um caráter restritivo. Significa dizer que a afirmação todas as coisas cooperam para o bem diz respeito a um grupo específico de pessoas. São aquelas pessoas que amam a Deus e para as quais ele estabeleceu um chamado para que elas viessem a Cristo e pudessem alcançar a salvação. Então é para essas pessoas que Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Meus irmãos, o sofrimento longe de Cristo é um sofrimento inútil. Você já conheceu pessoas que sofrem e não aprendem nada? É triste quando isso acontece, né? Tem gente que parece que tem uma cabeça de ferro, porque vive dando cabeçada em tudo que é canto e não aprende nada, não cresce, não amadurece, não se desenvolve como pessoa. Porque o sofrimento longe de Cristo é inútil, pouco nos ensina. Mas com Cristo nós aprendemos com os sofrimentos, porque os sofrimentos nos levam à nossa exata posição perante Deus, que é uma posição de dependência. Nós somos dependentes de Deus, da sua misericórdia, da sua graça. Então é nesse sentido que esse versículo é restritivo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A segunda coisa que se destaca aqui é que ele nos chamou tendo em vista um propósito específico. E esse propósito vai ser revelado no versículo seguinte, mas é importante que a gente entenda que para Deus, a coisa mais importante é que esse propósito se cumpra plenamente em nossas vidas, irmãos. E esse é o ponto que muitas vezes as pessoas não entendem. Porque muita gente está na igreja achando que o mais importante para Deus é que a gente seja feliz aqui. E que a gente realize todos os nossos sonhos e desejos. Meus irmãos, o propósito prioritário de Deus não é esse. O propósito principal do Senhor é que nós cheguemos ao final da nossa jornada nesse mundo e sejamos recebidos na glória como filhos amados de Deus, para desfrutar da nossa herança eterna, da felicidade plena, verdadeira e completa que nos aguarda na presença do Senhor. Esse é o propósito prioritário de Deus. Agora, se dentro desse propósito aprover a Ele nos conceder graça para que nós tenhamos saúde, bem-estar, bom ânimo, recursos financeiros, possamos viajar, viver uma vida feliz nesse mundo, nada contra. Até porque felicidade não depende de dinheiro, felicidade não depende de instrução, felicidade não depende de coisa alguma que não seja uma compreensão correta a respeito do porquê nós fomos criados por Deus. Quando nós entendemos isso, então, nós podemos ser felizes em qualquer circunstância que nós vivemos. A questão é que o mundo comercial, a propaganda nos ensina que nós só seremos felizes quando nós tivermos isso, ou comprarmos aquilo, ou realizarmos este sonho, ou alcançarmos aquele degrau acima da nossa existência, quando isso não é verdade, irmãos, porque depois de cada degrau vem outro degrau, que tem outro degrau, e nunca vai chegar a um ponto em que nós vamos dizer, estou satisfeito. Não é verdade? Porque se fosse assim, nós não teríamos tanta ambição desmedida nesse mundo. Nós não teríamos tanta miséria, tanta fome. Porque se existe a fome, é porque tem gente que está comendo demais do outro lado. Está jogando comida no lixo. Se existe miséria de um lado, é porque existe retenção de recursos do outro. Então, todas essas coisas seriam resolvidas se nós pudéssemos entender que felicidade não depende de ter. Felicidade tem a ver com ser, com o que nós somos. E quando nós entendemos o que Deus nos fez para ser, e procuramos ser o que Deus nos fez para ser. Então, isso tem implicações temporais e eternas, porque no tempo presente, nós podemos crer e confiar que o Senhor proverá todos os meios e recursos para nos encaminhar a esse propósito que Ele tem para nós. É Deus, meus irmãos. Mas isso também significa que a provisão de milagres, de cura, transformação de circunstâncias adversas, quanto de sofrimentos, tanto uma coisa quanto outra, estão sobre a mesa na nossa experiência terrena. E nós podemos viver tanto uma quanto a outra. Então, desde que uma coisa ou outra nos leve ao cumprimento final do propósito de Deus, isso é o que importa. Ok? Então, nós vamos ter no grupo de Jesus o próprio Jesus, que foi uma pessoa totalmente despossuída, não tinha onde reclinar a cabeça. Mas no grupo de Jesus havia mulheres ricas, que contribuíam para o seu ministério, que tiveram dentro do propósito de Deus ali uma função específica no ministério de Jesus. Então, a questão aqui não é ter ou não ter, a questão aqui é ser ou não ser. E é sobre isso que Paulo afirma. Ele diz, nós sabemos. É uma fé consciente, lúcida, esclarecida, uma fé que sabe. Eu pergunto para você, a sua fé é uma fé que sabe? E, meus irmãos, pelo que eu observo, o que eu percebo é que para a maioria dos cristãos a fé não é uma fé sabida. É uma credulidade inconsequente. Você sabe por quê?
Porque muitas vezes a mesma pessoa está ouvindo ali alguém dizer que Jesus morreu na cruz para nós sermos felizes. E as pessoas dizem amém. E depois ela ouve outra pregação que diz assim: Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados e para que nós tivéssemos vida eterna. Não é para sermos felizes nesse mundo. E a pessoa diz amém. E eu fico sem entender. Como assim? 2 mais 2 são 4 ou são 5? Se são 4, então, meus irmãos, duas verdades excludentes não podem ser igualmente verdadeiras. É um princípio da filosofia. Uma tem que estar certa e a outra tem que estar errada. Então, o que eu percebo é que muita gente que está dentro da igreja não sabe o que está fazendo ali. E, meus irmãos, é muito importante que nós saibamos. Porque Deus vai nos tratar conforme o que nós sabemos. Não é conforme o que nós sentimos. Você entende isso? Quando Jesus disser, vinde benditos de meu Pai para uns, ele vai dizer para outros, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Para o diabo e o fogo eterno. Jesus falou isso? Falou. Ele falou. Então, meus irmãos, quando Paulo diz sabemos, ele está falando de algo importante. A nossa fé é uma fé sabida. É algo subjetivo, mas ainda assim é descrito como uma realidade incontestável. E esse é o alvo final descrito aqui no verso 29, onde ele diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é a perspectiva da qual Paulo está falando? Ele não está olhando da realidade temporal para a eternidade. Ele está olhando da eternidade para o tempo. Ok? Algum problema aí, Robertinho? Então tá bom. Então, irmãos, isso é algo muito importante para a gente perceber e guardar no coração. A Bíblia, quando ela faz determinadas afirmações, ela está fazendo essas afirmações do ponto de vista da eternidade, não é do tempo. De tal maneira que o que Paulo diz aqui faz sentido para quem tem esse olhar. Os valores e conceitos mundanos de bem-estar e sucesso não estão sendo levados em conta nessas afirmações de Paulo. As inquietações com os sofrimentos por causa de Cristo, meus irmãos, essas inquietações se desfazem quando nós consideramos o fim da nossa jornada. Você se lembra do Salmo 73? Vamos ver quem está bom de Bíblia aqui. Salmo 73. O Salmo 73 fala sobre o que mesmo, irmãos? Isso. A boa vida do ímpio em comparação com o sofrimento do justo. E o Asaf questiona isso. Ele diz, Senhor, como é que o homem mau prospera e o homem justo sofre? E o que foi que mudou a perspectiva dele, irmãos? Ele disse que ele entrou no santuário e fez o quê? Ele atinou para o fim dos ímpios. Então, veja bem, em relação à nossa vida com Deus, é tão importante o fim das coisas quanto o início delas. Não adianta a gente começar bem, viver durante um tempo bem e terminar mal. O que vai determinar o nosso destino eterno vai ser como nós terminamos a nossa jornada neste mundo. E então, quando Asaf percebeu qual é o fim dos ímpios, ou seja, para onde eles vão no final das contas, e na perspectiva dele não havia o entendimento sobre ressurreição dos mortos, como nós temos, sobre vida eterna, como nós temos, e ainda assim ele conseguiu atinar que o fim do justo e o fim dos ímpios é muito diferente. Então a questão aqui não é essa. Essas coisas não estão sendo levadas em conta. Paulo faz aqui um alerta importante.
Ele diz que o fim para o qual fomos salvos justifica o desprezo de tudo mais, porque tudo se torna pequeno, inclusive o sofrer por causa de Cristo. Veja o que ele diz aos Filipenses: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Filipenses 1:29. Você sabe que eu nunca vi essa frase colada no para-choque do caminhão, nem na porta da geladeira. Você só vê aquelas frases assim: tudo posso naquele que me fortalece. E é uma verdade, mas é uma verdade dita dentro de um contexto. Eu sei passar por aflições, eu sei comer arroz, feijão e ovo, e eu também sei comer filé mignon, eu sei comer bem, comer mal, eu sei dormir numa cama boa e macia, eu também sei dormir na beira de um abismo. Eu passei por tudo isso, mas jamais maldisse a Deus e a minha sorte, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, irmãos, voltando ao verso 29, Paulo faz uma síntese do propósito mencionado antes e uma afirmação que se refere a essa ação objetiva unilateral de Deus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é dito aqui descreve o ponto inicial e o ponto final da obra de salvação que Cristo realizou por nós. Então, toda essa porção do verso 28 a 30 é muito controversa, em especial o verso 29. E a questão da controvérsia é o que significa a afirmação de que Deus nos conheceu de antemão. Então, uma posição defendida por muitos respeitados intérpretes da Bíblia sustenta que Paulo está afirmando aqui que Deus tinha conhecimento prévio daqueles que viriam a crer. No sentido de que Deus conhecia aqueles que pela sua fé, a fé da própria pessoa, um dia viriam a crer nele. E isso é chamado de previsão da fé, como algo puramente humano, que anula o conceito soteriológico da eleição incondicional, porque nesse caso a eleição é condicional, ela depende da fé daquele que vai ouvir o Evangelho, se ele vai crer ou não. Então essa é uma perspectiva. Mas não é preciso muito, né, para se considerar que essa interpretação ela não bate com o contexto. Porque a afirmação de que Deus conhecia aqueles que viriam a crer por si só, ela não anula a eleição incondicional. Por quê? Porque, de fato, Deus sabe antecipadamente de todas as coisas que ainda virão a acontecer, mas mais do que isso, Ele determina essas coisas. E aqui está a diferença. Então, apenas duas questões devem ser levantadas aqui. Primeiro, de onde você vem quando você creu em Deus? De onde o Senhor te tirou? De onde o Senhor te chamou? Ele fez isso porque, em primeiro lugar, Ele concedeu a fé para que você pudesse crer. Foi Ele que acrescentou a fé ao seu coração. Nós já falamos sobre isso, sabemos que a fé vem de Deus. Jesus vai dizer, em João capítulo 3, versículo 3 a 8, que ninguém pode ver o reino de Deus se de cima não lhe for dado. É Deus quem nos dá isso. No capítulo 6, 44, 45, 65, ele diz, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, todas essas passagens afirmam categoricamente que ninguém pode crer em Deus, ouvir a Cristo e ser salvo, a menos que o próprio Deus tome a iniciativa de produzir fé em seu coração. Mas isso não isenta o homem de resposta, ok? Ainda assim, nós somos responsáveis pela nossa atitude diante dessa obra de Deus. Mas uma segunda questão está ligada ao uso que se faz do verbo conhecer na literatura do Antigo Testamento, que seria a Bíblia do apóstolo Paulo, que é somada ao próprio contexto da afirmação paulina. No texto hebraico,
há várias passagens em que o verbo conhecer traz o significado de escolher. E eu cito apenas dois. Primeiro, Oséias, capítulo 3, versículo 5, que o Senhor diz para Israel: eu te conheci no deserto. Amós, capítulo 3, versículo 2, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Então, as Bíblias mais modernas já trazem o verbo conhecer no lugar do verbo, trazem o verbo escolher no lugar do verbo conhecer. Então, ainda há inúmeras passagens onde o verbo conhecer é usado no sentido de interesse particular, de deleite e atenção especial. Lá no texto de Gênesis, no início, o verbo conhecer é usado para falar a respeito da relação íntima entre Adão e sua mulher. Então, nós estamos falando de algo que está ligado ao afeto, a ligação com uma pessoa, e nós vamos ver isso em várias passagens bíblicas. Depois eu posso passar para você inúmeros versículos que estão aqui registrados. Mas o resultado é lógico, irmãos. Aqueles que Deus de antemão conheceu significa eleição divina. São aqueles sobre quem Deus pôs os olhos com interesse particular, aos quais Ele se afeiçoou e aos quais Ele separou para si. Você já pensou nisso? Que privilégio maravilhoso. Um dia o Senhor olhou da perspectiva da eternidade, antes que houvesse mundo, Ele disse: Rosângela é minha. Jenny é minha. Danilo é meu. Maria é minha. Não só essa Maria, mas todas as Marias que Deus chamou. E para cada um de nós aqui, o Senhor apontou e disse: você é meu, eu te escolhi. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Então, sabe, quando a gente vive na vida aquelas situações em que ninguém nos escolhe, meus irmãos, isso não deveria fazer a menor diferença para nós, porque Deus nos escolheu. E não existe ninguém mais relevante, mais importante do que Deus. A escolha de Deus é a única escolha que realmente importa. O resto, meus irmãos, tanto faz. Não muda em nada a nossa vida. Não nos acrescenta nada, nem nos diminui. Mas a escolha de Deus é fundamental. Ser escolhido por Deus é o maior de todos os privilégios. E Ele nos escolheu. Então, fala dessa escolha, dessa eleição divina. Qualquer exegese responsável e honesta precisa chegar a essa conclusão, irmãos, desse texto. E quando nós analisamos o contexto, já falamos sobre ele, onde o próprio autor estabelece uma distinção de uma classe de pessoas específicas, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo trabalha aqui com uma progressão de pensamento. Ele trabalha como uma espécie de confeiteiro que vai fazendo o bolo e vai colocando camada sobre camada, camada sobre camada, tendo um objetivo final que está na sua mente, mas que só se revela ao observador à medida em que as camadas vão sendo acrescentadas. Então, ele começa com: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todos? Não, daqueles que amam a Deus. E quem são eles? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eles também são aqueles que Deus de antemão conheceu. E agora ele acrescenta uma nova camada. A estes que Deus conheceu de antemão, ele também predestinou. Ou seja, ele determinou qual o destino dessas pessoas desde antes da fundação do mundo. E esse acréscimo é importante porque ele demonstra que as ações de Deus em favor daqueles a quem ele chamou e escolheu, livre e soberanamente, se afeiçoou, são dirigidas a um fim específico. Um destino traçado ainda na eternidade passada, se é que é possível dizer assim. E esse destino é revelado na sequência. Ao mesmo tempo, ele é revelador da grandeza do propósito de Deus e da extensão dos seus efeitos. Então,
versos 29a, b e c, ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso aqui também, irmãos, é extraordinário. Deixa eu só beber uma aguinha. Então, as palavras de John Murray, abre aspas, o amor de Deus não é uma emoção passiva. Ouça isso com todos os ouvidos que você tiver. O amor de Deus não é uma emoção passiva. É uma volição, ou seja, uma vontade ativa que se encaminha resolutamente para nada menos do que o mais sublime alvo para seus filhos adotivos, que é a conformidade com a imagem do seu Filho unigênito. Sabe o que isso significa? Que você foi conformado à imagem de Cristo. Então pense bem, quando alguém disser para você, olha, você precisa viver uma vida de santidade. Pense bem antes de você responder, mas eu não sou Jesus. Se você não for Jesus, você não é nada perante Deus. Porque o único eleito de Deus, na verdade, é Jesus. E nós somos eleitos por meio dele, através dele. Nele é que nós somos eleitos e somos considerados filhos de Deus. Então aqui, irmãos, a nossa filiação se eleva a um grau inimaginável do ponto de vista humano. Porque Paulo começa a falar agora por meio de uma figura de linguagem que nós conhecemos como prolepse. Sabe o que é prolepse? Prolepse é quando alguém fala de um evento futuro como se já tivesse sido consumado. Então, Paulo está olhando da eternidade para o tempo e falando como se tudo que tivesse que acontecer já tivesse acontecido. E nós já estivéssemos na glória com o Senhor. É assim que deve ser entendida a nossa conformação à imagem de Cristo. Ela ainda não se deu completamente, mas ela já começou, ainda nesse mundo. Já teve início. Então Paulo está olhando da eternidade para o tempo e descrevendo o propósito que Deus tem, como se já estivesse plenamente consumado. Do ponto de vista subjetivo, a nossa conformação a Cristo já teve início desde que a obra da cruz foi realizada e Cristo se levantou dos mortos. Mas, em seu sentido literal e absoluto, ele vai se dar quando nós ressuscitarmos em um corpo glorioso. Já falamos sobre isso também quando examinamos os versos 17 a 23. Outras passagens sobre o assunto, 1 Coríntios 15, 49, onde Paulo fala sobre o corpo glorioso que receberemos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Filipenses 3, 21, 1 João 3, 2, em relação a isso, Jesus, de certa forma, também usou uma linguagem proléptica, quando ele afirmou na cruz, antes de morrer, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Como está consumado? Jesus, naquele momento, havia morrido, mas ele ainda não havia ressuscitado. Como está consumado se o povo de Deus ainda não foi elevado às alturas, se nós não recebemos ainda um corpo glorificado, mas da perspectiva de Cristo, tudo estava consumado a partir daquele momento. Então, irmãos, Paulo mais uma vez lança o nosso olhar de volta à criação, porque foi ali que a imago Dei, a imagem de Deus com a qual nós fomos criados, havia sido perdida no primeiro casal. Mas Deus, na pessoa de Cristo, através dele, resgata cada um de nós a essa glória inicial. O que confirma que Deus jamais desistiu do resgate da sua boa criação e que sempre foi o seu propósito restaurar a sua criação em Cristo Jesus. É por isso que logo no princípio, depois de ter havido a queda, o Senhor faz aquela promessa maravilhosa de Gênesis 3,15. A semente, por inimizade entre ti e o descendente da mulher, e entre o seu descendente e o teu descendente. A
semente da mulher ferirá a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, em termos objetivos, irmãos, só Jesus é o Filho de Deus, como nós dissemos, o seu unigênito. Então, como já foi visto na primeira parte dessa série, é somente nele que nós podemos ser admitidos como filhos de Deus por adoção, e desse modo, na obra consumada, no nosso estado glorioso por vir, Cristo é descrito como primogênito numa família de muitos irmãos. Nesse aspecto, Paulo ressalta tanto a proeminência de Cristo, ou seja, ele é distinto da sua criação. Mas, ao mesmo tempo, mesmo ele sendo gerado eternamente com o Pai, coeterno e coexistente, quanto à sua identificação com a igreja, ele também é destacado aqui como o primogênito entre muitos irmãos. É sob essa ótica que o autor aos Hebreus afirma que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Então pense nisso quando você for no primeiro dia do emprego e ficar pensando em omitir que você é crente, se envergonhando de Jesus. Lembre-se de que ele nunca se envergonhou de dizer que você é irmão dele, é uma irmã dele. Então, pelo contrário, se você não tem uma camisa escrita Jesus no peito, compre uma e vá com ela logo no primeiro dia do trabalho. E quando alguém perguntar para você, você é crente? Você vai dizer, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor eu fui chamado para a salvação. E você também pode ser chamado. Foi assim que começou a conversão do Romão, um rapaz que trabalhava numa fábrica onde eu trabalhei. No primeiro dia botei minha camisa escrito Jesus, ainda tinha aquele leão enorme aqui assim, e fui para o trabalho com aquela camisa. E aí ele perguntou, você é crente? Falei, sou. E aí começou tudo. No final das contas, ele se converteu, se casou, e era um rapaz que tinha uma vida promíscua. O Senhor transformou a vida dele. E até a última notícia que eu tive dele, ele estava fazendo seminário, porque ele disse que ele queria ser pastor e ensinar a palavra de Deus. Então, irmãos, Jesus não se envergonha de nós. Nós não podemos nos envergonhar dele. O autor aos Hebreus ainda fala da igreja dos primogênitos, capítulo 12, 23, devido à identificação do primogênito Cristo com os seus irmãos, que somos nós. Então nós vamos encontrar outra descrição paulina, quase que usando exatamente as mesmas palavras em Efésios 1:5, onde ele diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O que motivou Deus a fazer isso, meus irmãos, foi o seu amor, apenas o seu amor por nós. Então, fechando aqui a nossa passagem de hoje, já a caminho de concluir, Paulo vai descrever as etapas dessa obra que foi resumida no verso 29, e de novo ele usa a linguagem proléptica, falando, né, de todas as etapas da perspectiva do seu pleno cumprimento na eternidade. Então ele diz no verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então Paulo chega agora ao máximo da sua descrição do plano divino em nosso favor. Ele apresenta mais 3 elementos. Ele já falou sobre o conhecimento que Deus tem, Deus nos conheceu de antemão, ele nos predestinou. Agora Paulo acrescenta mais 3 elementos que compõem esse relato, essa descrição da obra salvífica, o chamado, a justificação e a glorificação. Vamos falar brevemente sobre cada um deles. Vamos usar aqui como referência a Confissão de Westminster. Então, primeiro, chamado. O que é esse chamado? Segundo a Confissão de Westminster, é um chamado eficaz. Ele é descrito como o ato soberano e especial de Deus que atrai os eleitos, operando nos seus corações por meio do Espírito Santo para capacitá-los a responder ao Evangelho. Diferente do chamado externo geral que todos ouvem, mas apenas os eleitos respondem verdadeiramente por serem vivificados, renovados, tornando-se capazes de crer
e receber a graça. Louvado seja Deus. Então, esse chamado eficaz, irresistível da parte de Deus. Quando Deus chama, irmãos. Deus não tenta salvar. De vez em quando a gente ouve alguém falar, quando você pergunta, você tem certeza da sua salvação? E a pessoa fala assim, eu estou pelejando. Quem somos nós, irmãos, para pelejar pela nossa salvação? Cristo já pelejou por nós. E Ele venceu. O que fazemos é apenas responder ao amor de Deus. Dizer, Senhor, estou aqui. Usa-me para a Tua glória, como bem te aprover. Eu sou grato porque o Senhor me chamou por nada. Porque não havia nada que o Senhor pudesse ganhar em me chamar. Mas o Senhor chamou. Bendito seja Deus. E esse chamado foi eficaz, irmãos. Então Deus não tenta salvar, Ele salva. E quando Ele chama, Ele chama. Então não desista de crer pelos seus parentes que você ainda quer ver em Cristo Jesus. Não desanime, continue orando por eles, porque um dia, quando o Senhor os chamar, eles virão. E esquece essa história de se não vier pelo amor, vem pela dor. Esquece isso. Essa é uma maneira que a gente tem de nós determinarmos a maneira que Deus vai fazer a obra na vida dos nossos entes queridos. Nós não sabemos, irmãos. Mas no fundo, por causa da nossa maldade, a gente fica torcendo que seja pela dor, né? A gente fala, não, Jesus te ama. Mas no fundo a gente está assim, tomara que esse miserável sofra até ele tomar jeito e se converter. Não, irmãos. Não é assim que a gente foi ensinado. Nós somos ensinados a amar as pessoas, por pior que elas sejam. Eu sei que é difícil, mas é isso que Deus espera de nós. Então, tomara que seja pelo amor, não é? Tomara que todos venham a Cristo sem precisar ter grandes efeitos colaterais na sua conversão, sem precisar passar por sofrimentos ou por lutas. Se isso aprover a Deus, Ele fará, mas nós não sabemos. Então, a nossa responsabilidade é pregar, testemunhar e orar. E deixar que Deus faça o que é mais importante e nós não podemos fazer. Paulo também fala da justificação, que é um ato judicial e gratuito de Deus, onde o crente é declarado justo não por méritos próprios, mas pela fé em Cristo, que imputa a ele, atribui ao crente a sua justiça, a justiça de Cristo, resultando no perdão dos pecados e na aceitação diante de Deus. Cristo nos declarou justos diante de Deus. Nós não somos justos, mas Ele nos declarou justos diante de Deus. Amém, irmãos? Não é maravilhoso ter essa garantia? Justificação pela graça por meio da fé. E por fim, a glorificação, que é o fim último do homem, a manifestação máxima da glória de Deus, onde os redimidos alcançam a perfeição da santidade, já nesta vida, ainda que imperfeita, mas por causa das perfeições de Cristo, e a perfeição eterna na glória celestial, sendo capacitados a glorificar e desfrutar de Deus para sempre, livres do pecado e em união plena com Cristo, culminando na ressurreição e a visão beatífica de Deus. Por essa razão também é que Paulo usa a linguagem proléptica, porque o estado final do crente, a glorificação, começa ainda nessa vida terrena ligada a Cristo. Então, essa pessoa que está aí ao seu lado, dê uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado. Você está vendo que ela não é perfeita, né? Você já viu. Dá uma olhada para essa pessoa também que está falando aqui. Você já sabe que essa pessoa não é perfeita também. Mas todos nós, irmãos, fomos declarados justos. E todos nós aqui fomos glorificados em Cristo Jesus. Vai chegar o momento em que nós vamos receber o prêmio de uma forma plena e absoluta. Mas agora, nesse momento, nós, o apóstolo Paulo está dizendo que nós já fomos glorificados em Cristo Jesus. É uma certeza.
Então, quando alguém te perguntar por que 2 mais 2 são 4, você pode explicar que é um fundamento matemático. Isso é uma lei universal, todo mundo sabe disso, pelo menos deveria saber. Quando alguém te perguntar por que você crê, fala para ele sobre Romanos 8, 28 a 30. E diz, olha, eu creio por isso, porque eu sei essas coisas, porque elas estão entranhadas na minha mente, no meu coração, porque elas fazem parte do fundamento da minha vida. É por isso que eu vivo, é a partir disso que eu vivo, é a partir disso que eu tomo as minhas decisões, que eu faço as minhas escolhas, é por saber essas coisas e por ter plena confiança de que Deus já começou e concluiu a sua obra em minha vida. Não há mais nada a ser feito. O que eu devo fazer aqui é ter paciência e esperar e perseverar em crer e confiar no poder de Deus, porque Ele é suficiente para mim. Então, irmãos, o que Paulo procura fazer nesses versos é algo semelhante a isso. Há um pai que pega os filhos pela mão e mostra a eles o futuro glorioso que os espera, com o objetivo de incentivá-los a continuarem a obedecer, a estudar, a aprender, a crescer e a enfrentar as dificuldades da vida, porque o futuro deles é glorioso. Então, Paulo esmiuça o plano de Deus em detalhes e demonstra como cada etapa foi pensada, planejada, com riqueza de detalhes desde a eternidade. Aqui, irmãos, não há margem para erro ou a necessidade de ajustes ou reparo, porque tudo já foi feito. Temos então, ao mesmo tempo, a revelação da garantia da salvação, o já consumado, e ao mesmo tempo o desafio da perseverança, o ainda não. O foco principal é o de manter o coração na glória por vir, enquanto nós vivemos com os nossos pés bem fincados no chão da vida, com a sua leve e momentânea tribulação. Então eu digo para você, não desanime, não esmoreça na sua fé, na sua esperança, na sua confiança em Deus. Dentro em breve, como diz a palavra, aquele que vem virá e não tardará. E Ele trará recompensa para aqueles que perseveraram em crer, esperar e confiar na sua graça. Ou seja, os sofrimentos da vida não são dignos de comparação com a glória que está para ser revelada. Isso é algo que eu sei. Ninguém pode tirar essa certeza de mim, esse saber da fé. São fatos relativos ao plano de Deus para mim, e eu devo orientar a minha vida e tudo que diz respeito a ela com base nesse conhecimento. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra, para recebê-la em nossos corações. Senhor, como é reconfortante e encorajador sermos lembrados de que a Tua obra já está consumada e ela já foi feita. Em Cristo Jesus, o Senhor nos conheceu previamente, antes da fundação do mundo. Desde o ventre materno, o Senhor nos chamou e nos vocacionou para sermos Teus filhos amados. Bendito seja o Teu nome por essa escolha maravilhosa, por esse chamado eficaz, que convenceu os nossos corações, que nos transformou em filhos de Deus, em filhas de Deus. Bendito seja o Teu nome por tão grande salvação. Ela nos conforta, Senhor, ela nos anima, ela nos encoraja a seguir em frente, sabendo, Pai, que as tribulações dessa vida, as lutas que passamos aqui, nesse breve tempo de existência, não são dignos de se comparar com a glória que está sendo revelada, Senhor, para nós, e que será vista em nós. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda os meus irmãos e irmãs que aqui estão nesta manhã, especialmente aqueles que têm passado por lutas e tribulações, com doenças, ó Pai, com males de toda sorte, sofrimentos, aqueles que têm estado diante de Ti com lágrimas nos olhos e aflição no coração. Conforta, Senhor, esses meus irmãos e irmãs,
renova a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus, o seu propósito de continuar crendo e confiando. Ó Pai, que todas as coisas estão vivas e patentes diante dos teus olhos, e o Senhor não é indiferente à nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Pelo contrário, o Senhor nos enviou um Consolador para nos ajudar com essas coisas. Então, Senhor, que o Senhor traga a nossa memória, nos faça lembrar de todas essas maravilhosas promessas que a Tua Palavra tem para nós. Ó Deus, daquilo que já foi consumado em Cristo Jesus e que pode trazer grande conforto para os nossos corações. E eu te peço, visite cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, com as suas necessidades. Fala aos seus corações. Traz, ó Deus, a cura, Pai, das feridas, das dores, das aflições, das angústias e tristezas. Renova em seus corações a fé e também a alegria da salvação, Pai. Sustenta com o espírito voluntário cada coração, cada vida aqui presente nesta manhã. Nós pedimos a Tua bênção e entregamos às Tuas mãos, Senhor, o nosso culto, entregamos a Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado em tudo isso. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.